vamos dar início à nossa aula de História. A revisão, na verdade, né? Hoje é 12 de maio, terça-feira. Vamos lá abrir o livro na página 2. Vamos lá? Lá no livro, na página 2, vem falando sobre minha história, tá certo? Na verdade, aqui nesse capítulo, a gente vai fazer um aparato da importância da sua identidade. Você se reconhece como pessoa através do seu nome, na verdade. Alguém vai chamar você, ela chama você pelo seu nome e você atende, reconhece você como pessoa através do seu nome. Aqui nós estamos falando também sobre os documentos, sobre nome, enfim. Vamos lá começar com o seu nome. Aqui na página 2 nós temos uma contação de história, tá bom? Aonde uma criança ela aponta em 4 momentos a importância do seu nome e várias formas de que é reconhecido. Vamos lá. Aqui no primeiro quadrado, ó, na página 2, ela vem falando o nome dela, na verdade. Ela fala assim: olá, sabe como me chamo? Lá no segundo quadrado, nós temos ela com seus amigos, né? Os amigos delas chamam ela de Mari. Lá no terceiro quadrado, nós temos ela falando com a professora, já dizendo que a professora chama ela pelo nome, que é Mariana. E lá no último quadrado, nós temos o momento onde a mãe dela chama pelo nome completo. Tá vendo? Nós aqui tivemos 4 momentos aonde nós identificamos o nome dela. Quando ela se apresentou, na verdade, depois com o apelido, no momento da escola com a professora e quando a sua mãe chama ela com o nome completo, na verdade. Na página 3, também nós enfatizamos o momento a importância do nome. Aqui nós temos também outros momentos onde se utiliza o nome. Nós temos aqui uma lista de chamada, né? A lista de chamada da escola. Aqui nós apresentamos o nome da criança por completo. Também em outro momento nós temos aqui um colega chamando outro colega para brincar, chamando pelo nome, certo? E aqui também nós temos outro momento que é o momento do autor. Para nós identificarmos o autor, quem escreveu o livro, que é o autor, nós vemos pelo nome. Tá bom? Aqui nesse livro aqui nós temos bem grande, Monteiro Lobato, tá bom? Vamos lá, passando a página. Lá na página 4, a gente também está falando sobre a importância do nome, né, certo? E também que nós estamos dando como exemplo a criança que não gosta do seu nome, tá certo? Nós sabemos que em alguns momentos, algumas famílias, elas colocam o nome da criança a fim de homenagear alguns familiares. Um exemplo, é uma criança que você conhece que se chama Júnior, não é verdade? Às vezes a gente ouve alguém, Júnior, vem cá, ou então filho. Essas pessoas, no caso Júnior, filho, elas são homenageadas com o nome dos pais, tá? Aqui no caso de Stan, o nome dele é homenagem ao avô. Vamos lá ouvir a história dele? É assim: Stan não gostava do seu nome. Acontece que a mãe não chamava o seu nome, não achava o seu nome estranho. Toda vez que Stan reclamava, ela contava a mesma história. Stan, você tem o nome do seu avô. Ele foi um homem incrível, sempre alegre e disposto a ajudar a todos. Eu dei esse nome a você em homenagem a seu avô, esperando que você ficasse igual a ele. Aos pouquinhos, Stan foi sentindo algo gostoso crescer dentro do peito. Meu nome não é esquisito, ele é diferente. E ser diferente não é ruim. É raro, igual ao gato de olhos coloridos. Ele ainda deu um exemplo, né? Quer dizer, que além das homenagens, nós também há pessoas que apresentam nomes diferentes, né? Os nomes distintos, certo? Vamos ler essa página aqui, 4, com a Tijac, vamos lá. Cada nome tem uma história. O nome de uma pessoa faz parte da história dela desde o seu nascimento.
Você sabia que cada nome tem uma história? Tem, cada nome tem uma história. Até o seu nome tem uma história. Todos os nomes têm uma história. O momento em que ele foi escolhido. Às vezes o nome tem um significado, né? Às vezes um nome tem um significado. Há famílias que escolhem o nome da criança pelo significado do nome. Certo? Vamos lá. Aí, conhece Stanislau, um menino que não gostava muito do nome dele, preferia ser chamado pelo apelido de Stan, certo? No caso de Stanislau, que não gostava do seu nome, ele começou a apreciar mais o seu nome assim que ele identificou e viu a importância dele para a mãe dele, certo? Passando aqui para a página 6, nós estamos falando sobre o sobrenome. Nós sabemos que a pessoa, quando ela se identifica como indivíduo, ela sabe que isso começa pelo nome, certo? Eu não vou me atribuir, eu não vou querer falar com a pessoa e falar, ei, não. Se eu sei o nome dela, eu vou chamar. Ei, Carla. Ei, João. Certo? Então, ela se identifica como pessoa através do nome. Mas também nós sabemos que cada pessoa tem um sobrenome. Lembrem-se que a tia Jaque já explicou como é construído o sobrenome. Vamos lá relembrar. O sobrenome ele é uma construção. Pega-se um sobrenome do seu pai e um sobrenome da sua mãe, aonde a união dos dois dá-se um sobrenome. O meu nome, ele é Jaqueline. Mas o meu sobrenome é de Moraes Almeida. O de Moraes foi pego da minha mãe e o Almeida do meu pai. Juntando os dois, formaram o meu sobrenome. Tia Jaque, há pessoas que têm um sobrenome com mais de 2 palavras. Não tem problema, certo? De acordo com a escolha da sua família. Certo? Por isso que todo nome e sobrenome tem uma história, bom? É a história da sua família, certo? Mas vamos ler essa página, vamos lá. Assim como o nome, o sobrenome é uma forma das pessoas saberem de quem somos nós. E também conta um pouco da nossa história. Você pode ter somente o sobrenome da família do seu pai ou somente o sobrenome da família da sua mãe, ou dos dois, certo? Da mesma forma que você pode ter 2 sobrenomes, 3 sobrenomes, você também pode ter apenas um sobrenome, certo? Vai de acordo com a história da sua família. Aqui nessa tirinha, está apresentando o seguinte: Camila, venha apagar a louça. Várias crianças foram apagar a louça. Olha que interessante, não é verdade? Nessa situação aqui, a gente pode saber o que a gente pode identificar. Aqui na sala tem várias Camilas, mas sabia que se a professora tivesse falado o sobrenome, talvez a Camila que ela queria tinha se identificado, não é verdade? Aqui na outra página nós estamos falando, pedindo para que a criança solicitasse seu nome completo, né, enfatizando mais a importância do seu nome e do seu sobrenome, que é através dele que você se identifica como cidadão, como indivíduo, não é verdade? Também aqui na página 8, nós estamos falando sobre os nomes de índio, certo? Aqui é só mais no caso aqui tem outros olhares, né? Mais um saiba mais. Esse saiba mais, ele está falando sobre os nomes dos índios, que nós sabemos que os nomes dos índios são atribuídos a elementos da natureza, né? No caso, o sol, a lua, a elementos da floresta, enfim, é mais atribuído a isso. Mas eu vou ler aqui para você, para a gente dar um aparato legal. Vamos lá. Cada povo indígena tem costumes e tradições próprias. Isso é fato. Por isso, a relação dos índios com seus nomes variam muito. Alguns recebem nomes ligados à natureza, como referência ao sol, à lua, à floresta, aos rios. Em algumas tribos, como a Caiaíbe, os nomes podem ser trocados várias vezes durante a vida.
A criança recebe o nome ao nascer e é batizada de tempo em tempo com outros nomes. Já pensou se essa tradição pegasse na gente? Já pensou se a gente pudesse trocar o nosso nome várias vezes durante a vida, durante o longo da vida? Seria interessante, né? No caso, essa é a forma cultural dessa tribo, tá bom? Mas está especificando, né, sobre a importância do nome, tá bom? Lá na página 9 nós temos assim, que há famílias que colocam o nome de seus filhos por causa de algum significado, né? Como a tia Jaque tinha dito na questão dos júnios, né? Dos exemplos que eu dei dos júnios, falando de que o júnior ou filho é um nome atribuído, né? Ao homenagear o pai, tá bom? Mas também nós temos também alguns nomes que são homenagens ou pelos significados. Foi isso? Aqui a tia Jaque tinha até solicitado que vocês pesquisassem o significado do seu nome. E aí, você gostou do significado do seu nome? Eu tenho certeza que sim. Lá na página 10 nós estamos falando que, além do seu nome e do seu sobrenome ser algo que identifica você como indivíduo, nós precisamos ter isso registrado, na verdade. Ao nascer, você já tem o seu nome completo, ok? O seu nome, o seu sobrenome, os seus 2 sobrenomes, ou 3, não sei. E nós temos registro para isso, que é a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é algo que comprova a sua data de nascimento, o nome dos pais, tá certo? Dos avós e o seu nome, certo? É um documento que ele é seu e ele é algo que você irá levar para o resto da vida. É um documento que a tia Jaque até colocou aqui como sendo um documento importante e ele é o seu primeiro documento. Também trabalhamos sobre documentos que são obrigatórios, que apresentam o seu nome. Nós colocamos certidão de nascimento, que aqui já vim falando, né? Nós também colocamos carteira de vacina, né? O cartão de vacina. Também nós falamos sobre o CPF, né? Que é um documento também muito importante, que é o cadastro da pessoa física. Vamos lá, nós falamos também sobre o RG, né, que é o seu registro geral, a sua carteira de identidade, certo? Também falamos sobre o título de eleitor, que no caso para vocês que são crianças não se utiliza agora, mas é um documento obrigatório após uma certa idade, tá bom? Esses foram os principais documentos que vocês foram apresentados. Vamos lá? Certidão de nascimento, cartão de vacina, foi, CPF, isso. Há crianças que ao nascer já sai da maternidade, já iniciam já a sua vida já com esses 3 documentos, certo? Carteira de identidade, certidão de nascimento, cartão de vacina e o CPF, certo? São documentos que são levados para a vida toda. Também com o RG, certo? E o título de eleitor não vou colocar agora porque ele é um documento que você só utiliza depois de uma certa idade, tá bom? Depois que você atinge uma idade após os 16 anos, tá certo? Lembraram? Anotaram direitinho? Certidão de nascimento, cartão de vacina, CPF, RG, que é o mesmo que carteira de identidade, e o título de eleitor. Bom, apresentei esses 5 documentos importantes. Bom, aqui nessa página nós havíamos preenchido, certo? Tinha que solicitar, há uma solicitação que vocês preenchessem aqui como se fosse uma carteira de uma certidão de nascimento. Bom, falamos também sobre as linhas do tempo. Foi pedido, foi solicitado que a linha do tempo, aqui no caso de Mariana, mas também a sua, registros, né, de quando você era pequeno, de quando você era bebê até os dias atuais.
todos esses registros são importantes, são importantes para que, no caso, você possa se recordar, na verdade. Lá na página 14, nós estamos falando também sobre a história de uma criança, aonde foi solicitado que vocês circulassem várias recordações que ajudam a contar a história dele. Lá na sua linha do tempo também são recordações que ajudam a contar a sua história, bom? Mas aqui do garoto foi também, além de ser solicitado que vocês circulassem, foi enfatizado também que vocês escrevessem, não é verdade? Nós sabemos que para recordação, a importância de saber momentos de quando você era pequeno, na verdade, aquilo que atribui memórias boas de quando nós éramos pequenos. Nós sabemos que as recordações elas acontecem através de fotos, elas acontecem através de objetos, na verdade, de registros de desenho, de brinquedos. Foi? Tudo que você escreveu aí na lista é importante, porque tudo que você escreveu na lista em relação ao menino atribui também a você a lembranças de recordações de quando você era menor. Bom, vamos lá. Quais são as recordações que você... Quais são os tipos de forma que você pode ter que fazem você se recordar de quando você era pequeno? Fotos, brinquedos, não é verdade? Roupas, desenhos, certo? Tudo isso conta a sua história. É uma recordação da sua história. Bom? E assim a gente finalizou o conteúdo de história, falando sobre a importância do seu nome, não é verdade? Que você se identifica como indivíduo, como pessoa, através do seu nome, né? Que várias pessoas têm o nome, às vezes através de uma homenagem, não é verdade? Às vezes o nome foi escolhido em forma de um significado. Como a tia Jaque falou, tem pessoas que têm o nome porque a família achou aquele nome com significado interessante, colocou aquele nome, certo? Vamos lá. Toda pessoa tem um nome, aonde a pessoa, um sujeito se reconhece como indivíduo. Toda pessoa tem um nome e um sobrenome. Pode haver um sobrenome, 2, 3, tá certo? Vai de acordo com a história da família, certo? O seu nome, ele vai em alguns documentos importantes. Quais são esses documentos importantes? Certidão de nascimento, cartão de vacina, CPF, RG, que é a mesma coisa que carteira de identidade, e o título de eleitor, tá certo? Mas o título de eleitor você só é obrigatório depois dos 16 anos, certo? Prontinho? Também nós falamos sobre recordações, que há objetos que nos remetem a uma história da sua vida. Que objetos são esses? Podem ser roupas, fotos, na verdade, um brinquedo, um desenho. Bom, essa foi a revisão de história. Bom, lembrando, meus amores, que a prova fica bem em cima mesmo de tudo que está dentro do livro. Bom, beijos e até amanhã com a próxima revisão. Bom, tchau.